Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa nova aula, é a aula de número 35. E aqueles que querem se comunicar comigo, o façam pelo meio do curso A de Anitta, minha mãe, D de dado, M de Maria, ponto, doutrina espírita, tudo junto, arroba gmail.com. E aqueles que quiserem receber as apostilas, que favor clicarem aqui e se inscreverem. Na aula de ontem nós falamos sobre a regeneração da humanidade. Esse processo regenerativo é de ordem moral, eu queria que vocês entendessem bem, e também intelectual, mas sobretudo moral. Surgirão novos valores a serem adotados por uma nova geração de espíritos que encarnarão. E esses novos valores, essa moral, ela impregnará as leis, os costumes, os hábitos, todas as ações sociais, os princípios, os direitos, e o homem então transformará isso tudo numa nova forma de viver, onde não haverá prisões, não haverá presídios, não haverá muros, não haverá polícia, não haverá juízes, porque os homens naturalmente se respeitarão um ao outro. Essa é a nova geração que surge, e nesse momento de transição há um choque entre a geração antiga, que ainda está aqui, e a geração que vai caminhando. Esse entrechoque gera uma espécie de fumaça que encobre um horizonte distante, aonde a luz de uma nova vida comunitária começa a se acender no horizonte. Então é um choque do conservador com o progressista, do novo com o velho, mas nesse entrechoque, de acordo com a lei do progresso que o nosso espiritismo propõe, a revolução moral se fará. Não há sinais físicos, não há sinais no céu, não há fogos, estrelas cadentes, bolas de fogo, meteoros, nada disso existe. Não há convulsões na Terra, é um processo pacífico, incipiente muitas vezes, mas gradualizado. Quando estiver pronto, então é como se uma cortina se levante de um palco, você terá todo o cenário à sua frente. Bem, isso foi o que nós falamos hoje, e o ponto de hoje é Mateus 18, 6, 11, Mateus 5.29, fala justamente sobre esse processo, o início desse processo. Vamos ver aqui. Se alguém escandalizar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor seria para ele que pendurasse ao pescoço uma dessas mós. Mós é uma pedra redonda que os antigos usavam para moer trigo, moer os grãos, né? Moer até azeitona, né? Isso era uma espécie de moinho antigo, arcaico. Uma dessas mós que o asno faz girar, porque havia uma haste que ligava o pescoço do asno ao eixo da mós. Então ele ficava rodando em círculo e a mós triturando os grãos. E que o lançassem no fundo do mar, né? Se alguém fizesse isso com um desses pequeninos. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem os escândalos vier. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum desses pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem vai salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou a mão a menos, que tendo duas mãos, ou 2 pés, sereis lançado no fogo eterno. E se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que com 2, e sejam lançados no fogo do inferno. Então, uma parábola
muito mística, muito, enfim, muito personalizada, é muito difícil, mas nós vamos abrir aqui as chaves, tá? Primeira linha, se alguém escandalizar. O que vem a ser escândalo? Né? Escândalo, dentro da pobreza da linguagem hebraica, nós vemos que às vezes o mesmo termo, o mesmo vocábulo tem diversas significações na forma que ele é aplicado no contexto. Nesse caso, escândalo aqui tem a significação de chocar a moral, ao que choque a moral, ou a decência, ou os costumes vigentes. O problema do escândalo são os efeitos que ele leva, quer dizer, essa atitude. Não é o escândalo como nós entendemos, o arrufo, o barulho, a confusão, são atos contrários à moral da época. Então, esse ataque à decência, aos costumes, ele tem traz alguns efeitos que, por sinal, são muito graves. Primeiro, agride a consciência de alguém. Se agride alguém a consciência, é um escândalo. Ele denota a pessoa que perfaz o escândalo, essa atitude agressiva, hostil, desrespeitosa, ele mostra que essa pessoa tem vícios e imperfeições. E também mostra que o indivíduo denota ter más ações, mau comportamento e também um efetivo mau moral. Então, o conjunto de efeitos que o escândalo produz, que dentro desse contexto religioso aqui de Jesus, é o prejuízo do próximo, é a dissensão do meio ambiente em que ele vive, é o conflito, é o desconforto, a perturbação, mas sempre com uma conotação comportamental dirigida à moral, não é o grito. Bem, quando Jesus diz ainda que se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, ora, quem são esses pequeninos que creem em Jesus? Nós estudamos já. Esses pequeninos que nós estudamos são os puros de coração, são os humildes, são as pessoas de boa fé. Então, toda pessoa que investir contra as pessoas simples, de boa fé, humildes, ele estará investindo contra as leis morais. Ele estará produzindo o que, entre aspas, nós chamamos de escândalo. Então, Jesus chama a atenção dessas pessoas para que modifique o seu comportamento e a sua atitude moral. Continua Jesus. É necessário que venham os escândalos. Bom, nesse momento, quando ele diz que os escândalos são necessários, o escândalo agora toma outra conotação aqui no texto. O escândalo é igual à crise. Já não é um atentado à moral, um atentado à consciência do próximo, já não é um ato de ataque à moral do indivíduo, do dano moral ao próximo, é algo que é uma crise. Então ele sai do próximo, da relação do indivíduo com o próximo, o que produz o escândalo e o que recebe o efeito do escândalo, sai dessa relação interpessoal para se tornar uma relação social. Então a crise tem a conotação social, vai englobar muitas e muitas pessoas. Muito bem. Essa crise social que vai aparecer, ela vai causar tamanho desconforto, tamanhos problemas à sociedade, laborativos, de saúde, de princípios, de financeiros, de transporte, seja o que for, essa distensão, essa extensão da crise para o social levará homens a sofrer. Ou seja, os homens que produzem isso, os que fazem isso, eles são algozes de si próprio. Por quê? Porque a punição pelos homens do contato com seus próprios vícios. Então, o homem, ao produzir isso, eles entram em contato com seus vícios, suas imperfeições.
E eles se tornam o quê? Os algozes de si próprios, os carrascos de si próprios, porque eles geram sofrimento para eles mesmos, quando também para os outros. Esse caráter de sofrimento que a crise vai gerar tem o quê? Tem uma função pedagógica, meus amados. Pedagógica, sim. Pedagógica de caráter eminentemente moral. Por quê? Porque submete aquela comunidade a sofrimentos, a provação, a dores, e também obriga a eles produzirem inovações, se reagimentarem e buscarem novas formas de convivência que sejam mais compatíveis com aquela situação hostil que eles estão vivendo. É como se fosse uma manada de mamíferos, né? De cervos, por exemplo. Aquela manada ela vai ser atacada por um grupo de leões. Então elas se juntam todos e se defendem em grupo para não serem mortas por leões. É o caso também das ovelhas. As ovelhas, quando vão ser atacadas pelos lobos, elas dão as costas aos lobos, ficam de bundinha, todas elas contra os lobos, e fecham um círculo. Então os lobos não conseguem abocanhá-las. Então a privação, o sofrimento, a dor gera o quê? A solidariedade. Daí o caráter pedagógico da crise. Quer dizer, a crise da aprovação, podia viver numa abastança, agora vai viver numa situação de privação, e ao mesmo tempo dá um caráter de aprendizado, de rever a sua forma de conviver. Por isso que Deus faz muitas vezes do mal um bem. A crise vai obrigar o homem a reformular a sua forma de viver socialmente. Então, nessa passagem que Jesus nos traz de hoje, e que é muito longa, nós teremos que estender amanhã, nós estamos entendendo duas coisas principais. O escândalo tem uma conotação moral, quando agride a moral e produz uma circunstância de desconforto, de mal-estar, de uma situação altamente incômoda, desagradável, quiçá agressiva, para o indivíduo que é vítima. E o escândalo, quando é estendido a nível social, quer dizer, se reformar na crise, leva um novo significado, que é a crise, e essa crise realmente vai ter uma nova modificação. E eu volto sempre a citar aqui, nesse sentido, aquele filósofo austríaco, Thomas Kuhn, que foi para os Estados Unidos, migrou, e ele estudava a teoria do conhecimento, critérios de verdade. E quando ele estudou, ele viu que se ele mudasse um referencial de um conhecimento, ele mudaria o que é a realidade. Toda mudança de referencial muda a realidade. Um exemplo que eu dei aqui foi, por exemplo, Galileu Galilei e Kepler, que viram que a Terra não era o centro do universo. Mudaram o referencial. A Terra deixou de ser o centro, no caso, no nosso sistema solar, foi o Sol. Então, o Sol agora é o centro e a Terra é o planeta. Ao produzir essa investigação e comprová-la, o que ele conseguiu? Ele conseguiu mudar toda a realidade astronômica da época e refletir isso sobre a ciência, sobre a filosofia e, sobretudo, sobre a religião. Portanto, a mudança de um referencial muda a realidade. Nós estamos num processo de mudança de referencial, que a pandemia está nos trazendo novos referenciais de convivência, de moral e de relação com o próximo, em relação com as frustrações, as dificuldades, o sofrimento, a dor e até a morte. Então, a partir disso, dessa mudança de referencial, nós teremos uma mudança de realidade. É aqui que Jesus fala que é necessário que venha o escândalo, porque o escândalo aqui tem a tônica da crise. Eu agradeço a vocês, espero que tenham entendido. Vamos aqui agradecer mais uma vez ao Pai Celestial que nos dá esse presente, essa criação dele, que a Mãe Natureza nos traz,
e amanhã então nós estaremos juntos. Muito obrigado por tudo e fiquem com Deus.